Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Estes são os dois elementos principais sobre os quais nós iremos nos estender e voltar sistematicamente. O momento para sair do tempo e o corpo eterno. Eu os empenho então a ler, assim como o fez o divino João, sua revelação, o Apocalipse, pois, nos tempos que vocês vivem agora, há verdade e ressonância. Eu sou Anael, arcanjo. Recebam luz, paz, amor. Eu intervenho desta forma, agora, como emissário e embaixador do conclave arcangélico, a fim de lhes permitir colocar as questões essenciais relacionadas com a evolução e a transformação espiritual em curso em sua humanidade. Então, primeiramente eu vou abrir, se quiserem, um espaço de perguntas às quais eu irei responder, antes de lhes dar outras informações específicas para seus instantes e para seus momentos. Então, comecemos. Questão. A palavra cristal é composta de Cristo e de AL. Hoje, com a aproximação do AL que vivemos, há um significado especial? Sim. Vocês chegam, hoje, nas escalas da humanidade, à revelação da vibração sonora. Seja qual for a língua que vocês falarem e compreenderem, além do que o seu consciente e o seu ouvido ouvem, existe, nesta língua, uma vibração arquetípica que os conduz, inevitavelmente, à vibração da fonte. Assim é, efetivamente, da palavra cristal, assim como você compreendeu. Questão. O fato de trabalhar com o cristal está em relação com o caminho para a ascensão. Cristal é luz elevada, é luz revelada. Cristal, na sua densidade, é transparência, dureza e beleza. O cristal é o lugar da memória e da ressonância. O cristal é ferramenta de relacionamento entre a sua dimensão e outras dimensões. O seu lugar é importante em outras dimensões, bem mais do que os papéis que vocês percebem e experimentam aqui embaixo. O cristal é vibração da essência, condensada em uma forma, e em uma geometria. Ele é vibração, ele é luz cristalizada, ele permite então, pela sua luz e pela sua vibração, aceder a dimensões que lhes são escondidas. Do mesmo modo, alguns de vocês apresentam, na própria textura do seu veículo de estado de ser ou corpo de luz, estruturas cristalinas animadas. Assim é do corpo de cristal e do corpo de diamante. O agenciamento da luz nos seus veículos de eternidade é movimento, fluidez, transparência. O cristal ficou fixo ao descer em meio à sua dimensão. Matrizes cristalinas foram semeadas sobre este planeta, há mais de 20 milhões de anos, pelos mestres cristal de Sírius. O cristal é o agente de comunicação entre as dimensões. Assim é, em meio mesmo ao seu núcleo cristalino terrestre. Assim é, do mesmo modo, em todos os planetas. Questão. Na indústria se utiliza o cristal para diferentes fins, hoje o que se torna a utilização do cristal neste contexto? Ele é destruído. Mas assim é, igualmente, para os diferentes reinos que participam do estabelecimento da vida na sua dimensão. Assim é, também, para o que vocês chamam de frutas e legumes que consomem. Assim é, igualmente, para as flores que colhem. Questão. Será que mantemos a nossa coloração de alma durante o acesso ao corpo de cristal, a cor da nossa alma? A cor da alma não é uma coloração da alma. Uma coloração é uma mudança de cor. Uma cor de alma é uma luz, ela não é tintura, ela é vibração e realidade. A vibração barra cor da alma, para a humanidade na encarnação, reflete uma polaridade da alma. Isso não envolve o nível de evolução, o nível de compreensão, mas, bem mais, o sentido do trabalho nesta densidade. A cor da alma não interfere e não está presente no veículo de eternidade ou no corpo de estado de ser. Ele não é colorido pelas aspirações da alma. Penetrar o corpo de estado de ser não é estar em um veículo sutil, chamado de alma, mas em um processo vibratório diferente. Além do que eu chamaria de corpo de personalidade, no qual se manifesta a alma, o corpo de estado de ser está ligado ao fato da sua origem estelar, da sua condição de semente de estrela. Esse corpo de luz ou de estado de ser corresponde ao espírito e não à alma. Questão. Podemos conhecer nossa origem estelar? Não me cabe revelar-lhes isso. Do mesmo modo, as filiações espirituais são reveladas a vocês quando chegar a hora, no momento oportuno.
Se elas fossem reveladas, não pela própria vibração desta filiação, mas por uma intervenção exterior, mesmo arcangélica, isso apenas faria reforçar o seu afastamento. É algo que pertence ao mistério e que se desvenda em vocês após terem cruzado as vibrações da filiação mantidas pelos quatro viventes. Encontrar o corpo de luz e corpo de estado de ser é abandonar a filiação material e genética, em todos os sentidos, e adotar e encontrar a sua filiação divina. É encontrar, no seu veículo de estado de ser, o veículo mais apropriado à sua consciência ilimitada, livre e em acordo com a fonte. Vocês foram peregrinos da materialidade em meio a esta dimensão, peregrinos que devem, hoje, soltar o seu bastão para reintegrar a sua unidade perdida. Esta verdade essencial para muitos seres humanos irá aparecer, apesar das manifestações, como a ilusão, porque muitas almas e espíritos afastaram-se tanto desta verdade essencial que não subsiste, neles, nenhuma lembrança, nenhum grama de vibração. Este é o caminho deles. Entretanto, assim como eu já disse e repeti, a fonte vem se revelar para tentar lembrá-los do que vocês são, além desta forma e desse corpo, além das aspirações da alma que vocês vivem, além mesmo da centelha divina conceituada em seus modelos tradicionais. Você é, antes de tudo, uma semente de estrela, um ser de pura luz e de pura verdade. É a identificação com este corpo, a identificação com esta densidade tão potente que foi a atração, que ocultou, em vocês, a própria lembrança desta conexão, a própria lembrança desta eternidade. Mas, entretanto, quando vocês encontrarem a vibração e a filiação da sua essência e seu veículo de estado de ser, vocês não terão mais necessidade de outra coisa. Naquele momento, a ascensão, a translação dimensional estará bem próxima, mas, até lá, nós devemos, entidades de luz, realizar a promessa da fonte que é trazer-lhes o desvendamento que permite, para aqueles que desejarem, a transfiguração, o despertar para o que vocês são. Obviamente, o ego, a personalidade, vai lhes dizer e vai cochichar que isso é ilusão e, é claro, é assim para ela, pois jamais o que eu chamaria de complexo inferior do corpo, a personalidade e mesmo a alma, terão acesso a esta dimensão e a esta verdade. Apenas durante o desvendamento, a etapa da transfiguração, é que a revelação é possível e, apenas naquele momento, vocês poderão, para a maior parte de vocês, se desejarem, depois de terem acendido as suas lâmpadas, penetrar com total lucidez o corpo de estado de ser ali levando, conforme o caso, o seu corpo de personalidade, ou então os deixando. Questão: porque eu vejo, às vezes, estrelas no meu quarto quando eu acordo? As estrelas formam seu retorno e o entrelaçamento dos planos que você percorreu nesta densidade. Isso será cada vez mais frequente. As duas realidades e os dois mundos que ainda se opõem começam a se interpenetrar. As franjas de interferências e as separações que existem entre o mundo de baixo e o mundo do alto, entre o mundo dos anjos e os mundos dissociados, interpenetram-se até mesmo na sua consciência, dando-lhes, por vezes, a impressão e a experiência de viverem em duas realidades. Efetivamente, trata-se de duas realidades ainda separadas que encontram por vezes o ajuste, em coincidência e em ressonância. A sua consciência faz o aprendizado, em diversos graus, para que, no final, após o anúncio da Divina Maria, nenhum ser possa dizer que não sabia. Seja qual for a condição vibratória do seu corpo de personalidade, cada consciência vai ver o seu corpo de estado de ser. Isso é chamado de julgamento final. Alguns poderão, pela vibração, pela atração e pela ressonância, juntar-se, com ou sem o corpo de personalidade, ao corpo de estado de ser. Outros não poderão nem mesmo se aproximar, mas a lembrança, impressa então na sua alma, no seu corpo de personalidade, irá reativar o juramento e a promessa da primeira encarnação, a fim de reviver um ciclo ou vários, inscrito em algum lugar neles. O sentimento de falta, o sentimento de ausência de completitude os impulsiona, então, ativamente, em uma nova ronda de encarnação, para buscar esta completitude. Assim é o sentido do juramento que vocês fizeram à fonte e o sentido da promessa, no retorno do seu afastamento dele e dela. Questão: encontrar o corpo de estado de ser é encontrar a identidade real. Sem qualquer dúvida possível. O que anima e fala nesta dimensão não é você, é apenas um fragmento da verdade.
Assim, vocês são seres fragmentados e incompletos, encarnados, certamente, corpo, alma e espírito, especialmente desde o sacrifício de Cristo, mas, entretanto e em verdade, vocês não podem ser completos nesta dimensão dissociada. Assim, vocês buscam permanentemente, em suas peregrinações e em suas tomadas de encarnação, o que lhes falta, no olhar do outro, na penetração do outro em suas relações afetivas, em suas relações familiares, em suas experiências. Obviamente, esta procura jamais pode ser satisfeita, exceto, é claro, nos períodos de interciclo, para alguns seres que tiveram êxito em transcender e em se transfigurar, eles mesmos, sem ajuda exterior, pela sua potência e pela sua vontade e sua aspiração para se juntarem a esse veículo de estado de ser e para entrarem na eternidade, em outros termos, na imortalidade. Muito poucos seres realizaram isso. Questão: podemos considerar que esse corpo de estado de ser partiu da fonte enquanto sendo a própria fonte? Para fazer o milagre de uma única coisa, sim. Por isso, Miguel os chamou de criadores da luz e essa é a estrita verdade. Questão: o que é a efusão desse raio gama que ocorreu há pouco? Trata-se das primícias das ondas mais potentes que irão atingir a Terra durante os meses de agosto e setembro do seu ano. Essa irradiação é o chamado da fonte, é o chamado do seu veículo de luz, do corpo de estado de ser, para despertá-los. A onda galáctica, em suas primícias em sua potência, vem revelar-lhes, a fim de preparar, por um fio tênue, o anúncio que será feito por Maria. Lembrem-se de que as dimensões superiores dos anjos não podem intervir diretamente em meio a esta dimensão, por respeito às leis de livre-arbítrio que prevalecem nesta dimensão. Entretanto, foi preciso que a luz se semeasse, que os anjos das vibrações superiores semeassem esta dimensão, a fim de que, quando chegar a hora, pela centelha divina existente em vocês, seja capaz de insuflar a mensagem da sua eternidade. É o que está em preparação atualmente, sobre a Terra, nesta dimensão. A interpenetração dos planos, para aqueles que são os mais aptos, no momento, para viver a transfiguração, torna-se cada vez mais evidente e manifestada. As presenças, as luzes, as sincronias, as viagens, as vibrações, serão o seu cotidiano. Trata-se aí de um condicionamento para perceber, para o conjunto da humanidade. O anúncio que será feito por Maria, assim como me é autorizado, doravante, revelar-lhes os anúncios que nós realizamos, nós, conclave, na sua dimensão, ainda uma vez, firmam a verdade, a probidade, a autenticidade do que nós lhes anunciamos, tanto em suas manifestações interiores, como nas próprias manifestações da sua dimensão, no seu céu e sobre a sua terra. Este é o sinal e a garantia de que o momento chegou, que vocês não podem ser enganados, como foi o caso durante muito tempo, pelas palavras, pelas ilusões, pelas vozes não autorizadas que os induziram em erro. Nós, os arcanjos, somos a garantia da autenticidade do que vocês vivem no seu ser interior, pelas vibrações e pela luz que os golpeiam, pelas manifestações e vibrações e a luz que golpeiam esta terra. Em verdade, vocês estão certos de não imaginar, de não sonhar. Isto é também destinado a reforçar a sua fé, a sua certeza e de torná-los inabaláveis na certeza do que está vindo, progressivamente e à medida que os dias passarem na sua densidade. Vocês não podem escapar do seu destino de luz, a menos que o seu livre-arbítrio lhes diga que a hora não chegou, escolha que nós respeitamos e admiramos, como disse o arcanjo Jofiel, no ano passado. Não há qualquer Deus julgador ou vingador. Isso é uma heresia criada pelas suas religiões. O julgamento, no sentido bíblico, é apenas a revelação da sua divindade e da distância que pode existir entre o seu estado de ser e a sua personalidade. Esta distância é o seu próprio peso e o próprio flagelo da sua balança e a própria espada que vai permitir saber e viver o que vocês têm que viver. Questão: e sobre as pessoas que não sentem ou que não têm visões específicas? Assim como Miguel lhes disse, um batalhão importante de seres humanos vive os casamentos celestes, e eles constituem, nesta densidade, os despertadores e aqueles que permitem assegurar a vibração e a conexão entre a sua dimensão e as dimensões angélicas. Não se ocupem dos que, por enquanto, nem vivem, nem vibram. Eles também, quando chegar a hora, seja qual for a sua negação, seja qual for a sua oposição, vão viver o apelo de Maria e o julgamento. Questão:
De onde provém o fato de que algumas pessoas não sentem e não estão, apesar de tudo, na negação desse fenômeno. Uma coisa é afirmar o amor, afirmar a humanidade, afirmar a luz. Outra coisa é vivê-lo em vibração e em verdade. A diferença é essencial, mas, entretanto, mesmo nesse nível, não cabe condenarem vocês mesmos ou julgarem vocês mesmos. Alguns seres já estão bem adiantados e já vivem, quase inteiramente, no seu estado de ser. Outros, apesar dos esforços louváveis, e apesar da não negação, da aceitação, ainda não abandonaram a ideia de perder tudo o que faz a vida deles nesta densidade. Quando eu falei, várias vezes, do conceito do abandono, a verdade absoluta está nesse nível. Vocês não podem dar, vocês não podem perdoar e vocês não podem abandonar, mantendo o que está morto. Assim como disse Cristo, deixem os mortos enterrarem os mortos. Deixem o que está morto em vocês e vão para o que é vida. Vocês não podem estar ao mesmo tempo mortos e vivendo em relação à nova dimensão e à nova vida. Eu emprego de propósito as palavras pronunciadas por Cristo porque, assim como nas palavras ditadas ao bem-amado João, há vibração. As palavras pronunciadas por Cristo, eu não falo daquelas que foram deformadas, mas das palavras reais através de algumas parábolas, são portadoras da vibração original não falsificada. Não basta querer a luz, não basta querer a verdade, o mais importante é aceitar morrer para si mesmo, a fim de encontrar a eternidade. Mas, disso, Cristo lhes falou brilhantemente. Questão: o que ascensiona, o corpo, a alma? Se você tivesse a capacidade para penetrar inteiramente no seu corpo de estado de ser, não haveria, para você, qualquer dúvida. Você deixaria o seu cadáver e o corpo de personalidade aí onde eles estão, e a translação dimensional iria ocorrer com consciência total no corpo de estado de ser, seja qual fosse o seu nível, sem qualquer elemento pertencente a esta densidade. Entretanto, nós temos necessidade de alguns seres que levem, não a sua personalidade, ela não tem qualquer importância, mas que levem, ao mesmo tempo, a sua consciência, o seu material genético. Isso é chamado de translação dimensional com o corpo. É apenas o medo que os faz considerar sair deste corpo. E eu lhes garanto que aqueles de vocês que tiveram a oportunidade de transferir a consciência no corpo de eternidade não têm qualquer vontade de levar o corpo de personalidade, seja qual for a sua idade, seja qual for a sua beleza, seja qual for a sua alegria, porque a alegria do estado de ser está bem além do que vocês chamam, nesta dimensão, de Samadhi. O corpo de estado de ser é o acesso à imortalidade e à eternidade. Ele está além mesmo do que se chama, na sua dimensão, de alegria, além mesmo do Samadhi. Isso é indescritível com palavras, com conceitos, e mesmo na vibração, porque a própria vibração da eternidade, na sua totalidade, iria dissolver instantaneamente o corpo e a ilusão que vocês vivem. Entretanto, o seu papel não cessa no seu corpo, e na sua transfiguração, e na sua elevação. Vocês têm por missão ajudar esse corpo planetário a reencontrar a sua sacralidade. Transladando, vocês trasladam esse corpo planetário. Nós insistimos, e nós iremos insistir cada vez mais, nós, os arcanjos, e os diferentes intervenientes, sobre duas coisas. Sobre a verdade das datas, ela é essencial, porque o calendário é fundamental, ele é ressonância entre o seu interior e o exterior, entre o desenrolar do plano, no seu corpo, e o desenrolar do plano, no seu planeta, visível a todos. A segunda coisa sobre a qual nós iremos insistir cada vez mais é para se prepararem para a eventualidade desse corpo de estado de ser, a fim de que, mesmo aqueles que, por enquanto, não vivem as primícias, nem as manifestações, possam ancorar neles, na sua concepção, a realidade disso. Isso é fundamental. Estes são os dois elementos principais sobre os quais nós iremos nos estender e voltar sistematicamente: o momento para sair do tempo e o corpo eterno. Eu os empenho então a ler, como o fez o divino João, a sua revelação, o Apocalipse, porque, nos tempos que vocês vivem agora, há verdade e ressonância. Pela manifestação do que ali está escrito encontra-se, em meio a esta vibração, a história tal como ela é vivida, e tal como será vivida, sem mudar uma vírgula, sem mudar um ponto.
Lembrem-se de que o livro é pequeno, mas de que ele pode ser amargo para aqueles que se desviaram muito, pela sua experiência, do que é o estado de ser, a eternidade, especialmente para aqueles que estariam obstruídos com conhecimentos livrescos, e por adesões a ritos e a religiões superados pela realidade das vibrações que vocês irão viver, exceto a palavra original e não falsificada. Questão: se houver necessidade, para alguns, de transladar com um corpo de personalidade para criar um suporte genético, poderia nos explicar o objetivo e quais são os critérios de escolha daqueles que serão levados a transladar o produto genético? Não há critério de escolha, não há que desenvolver conhecimento intelectual sobre isso, no momento. Há somente que viver e tentar se aproximar o mais próximo possível da vibração do coração e da vibração e da percepção do veículo de estado de ser. A escolha não é uma escolha, no sentido em que vocês entendem isso, ela é vibração/ressonância/atração. Pelo próprio fato da sua capacidade para vibrar, vocês irão levar, ou não, esse corpo. Entretanto, a sua consciência vai persistir tal como ela é, e eu repito e reitero que, se vocês tiverem a oportunidade de viver o corpo de estado de ser, mesmo por apenas 5 minutos, vocês não terão qualquer vontade de levar esta densidade com vocês. Entretanto, vocês devem ser em grande número para transladar com seu material. Isso não é vocês, mas ele é um material. Questão: isso significa que ascensionar com o corpo é uma forma de serviço, de sacrifício? Sim, totalmente. Pois os que terão por missão transladar com esse corpo serão aqueles mesmos que terão mais que manter, por muito mais tempo, esta densidade nesta dimensão, a fim de acolher os ensinamentos essenciais para a vida na nova dimensão e na nova densidade. Questão: o que você entende por perdoar a luz? Perdoar a luz é doar-se à luz além de nossas reflexões, de suas reflexões. O perdão da luz e o perdão à luz são, em uma linguagem um pouco ultrapassada, um ato de contrição. De fato, trata-se do abraço da luz que, pela potência de seu aperto, os desprende literalmente de seus apegos. Esse transporte da luz foi vivenciado, em diferentes ocasiões, em diferentes origens culturais, e trata-se do transporte na luz. Assim foi em meio ao seu modelo cultural, por aqueles que vocês chamam de seres estigmatizados, assim foi com os santos que deixaram um corpo incorruptível abandonando-o, assim é com alguns seres realizados, na tradição oriental, que descobriram a eternidade, e o Mahasamadhi. Questão: é a alegria que é uma preliminar à abertura do coração ou é a abertura do coração que é uma preliminar à alegria? A abertura do coração é alegria, mas vocês não podem esperar abrir o coração estando na emoção contrária à alegria. Vocês não podem estar na tristeza da personalidade e descobrir a alegria. A abertura do coração é alegria, ela é até mesmo um marcador indelével. Entretanto, como aprendizado nesse corpo de densidade, vocês devem tudo fazer para cultivar a alegria, assim como muitos ensinamentos lhes foram dados, mas isso não basta. Vocês poderiam estar plenos de alegria nesta dimensão sem, no entanto, viver a abertura do coração, mas, entretanto, isso iria aproximá-los. A abertura do coração, vibratoriamente falando, é alegria. A eternidade, o corpo de estado de ser, é alegria sem fim. A alegria, expressa por uma palavra, não é a alegria tal como ela é sentida em meio a esse corpo, ela seria, de preferência, uma forma de êxtase acoplado a uma êntase, um tal estado de unidade. A melhor abordagem que eu posso dar é aquela de um orgasmo que se prolonga indefinidamente em uma escala bem superior à que vocês podem viver durante alguns contatos chamados de sexuais. Questão: é útil, para alguns de nós, permanecer em lugares onde há muita população, para divulgar da melhor forma possível a luz? O mais importante, para cada um de vocês, é realizar o que tem que realizar e aceitar a inteligência da luz decidindo para vocês, através de impulsos, para mudar ou para permanecer. Cada ser humano vive um caminho diferente para realizar a sua luz. Alguns têm necessidade de um isolamento, outros têm necessidade da massa, cada um é diferente em relação a isso, não há regras a ditar ou a estabelecer. Mas, a partir do momento em que vocês aceitarem a inteligência da luz, ela sabe o que fazer, em vocês, para facilitar-lhes a tarefa. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.
Então, almas humanas na encarnação, eu lhes transmito, mais uma vez, as bênçãos do conclave, todo o nosso amor, todos os nossos agradecimentos. E jamais se esqueçam da concordância do tempo e da concordância dos acontecimentos. Eles serão o seu guia infalível, doravante, quanto à verdade. Não esqueçam também de conceber e de admitir, esperando vivê-la, a experiência desse corpo maravilhoso, o corpo que vocês são, como sementes de estrelas. Vocês devem, para isso, deixar morrer o antigo. Vocês devem, para isso, elevar-se na vibração. E o único modo de subir na vibração é deixar morrer o que deve morrer, sem qualquer lamento. Eu não lhes peço, com isso, para deixar esse corpo, para deixar pai e mãe. Eu lhes peço simplesmente, com isso, para que se liberem de todos os apegos, de todos os seus condicionamentos. Vocês são seres de liberdade. Vocês foram criados livres e vocês devem voltar a ser livres e se liberarem. Isso eu já disse e eu repito. Sejam amados. Vocês são abençoados. Nós lhes dizemos até muito em breve. Aos 3 dimensões, 31 de julho de 2009. Transcrição: Zulma Peixinho. Tradução do francês: Célia G. Mensagem atemporal.